sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Fundamentos do Serviço Social, né? Aqui, como vocês estão vendo aí nos slides, Fundamentos Históricos, Teóricos, Metodológicos do Serviço Social. A aula vai tratar sobre o serviço social na década de 60, a dinâmica da autocracia burguesa, que é especificamente o serviço social da ditadura, né? Aquele período ali do serviço social na ditadura. Nesta aula, vocês vão ver sobre o primeiro e o segundo ciclo, tá? Que se dá nesse período. Esse é um período longo que o serviço social passa por várias transformações, certo? Então, a gente tem um leque de transformações e de mudanças da profissão. E esse período, inclusive, é um período bastante cobrado em provas. Por quê? Porque é um período que tem muitos acontecimentos, tem muitos seminários. Então, a prova, ela costuma cobrar para você justamente por isso. Portanto, tome nota sempre que eu pontuar na aula aqui, de forma direcionada para você, que pode cair na sua prova ou que tem caído com muita frequência. Tem coisas, gente, que se repetem de prova em prova e vocês precisam estar cientes disso, beleza? Então, a gente vai caminhar pelo primeiro e segundo ciclo, tá? Que se dá no movimento de reconceituação ou no período de renovação do serviço social no Brasil, tá? E aí, trazendo aqui os slides para vocês, né? O que é que a gente tem? Né? Vamos relembrar aqui esse mapazinho mental, ó, porque ele é o ouro da prova de vocês. Tudo que está constando aí é bastante cobrado para vocês em prova. Então, o movimento de reconceituação do serviço social, né? Como vocês estão vendo aí, ó, no primeiro quadradinho, certo? Ele é o movimento, o período, né? O primeiro período aí que nós temos, o primeiro período não, o contexto, né? Que nós temos, na verdade, do serviço social na ditadura, tá? Então, a gente tem ali aquele contexto todo de movimento de reconceituação, que vai se dar na década de 60 até os anos 80. O primeiro, e agora de verdade, né? Do primeiro momento é esse aqui, ó, o movimento de reconceituação. Então, é o primeiro ciclo do processo de renovação do serviço social no Brasil, tá? O segundo ciclo é esse aqui, ó, é o movimento, é o período de reconceituação do conservadorismo. Então, é o segundo ciclo, tá? E o terceiro ciclo é o movimento de intenção de ruptura. O que é que nós vamos ver na aula de hoje? Esse primeiro ciclo e esse segundo ciclo, tá? Nós vamos ver o seminário de Araxá, o seminário de Teresópolis, tá? E as correntes filosóficas aqui, ó, que influenciam, a gente vai passar por elas, vai citar elas aqui. E nós vamos ver o seminário de Sumaré e o seminário de Alto da Boa Vista, o de Sumaré com a fenomenologia e de Alto da Boa Vista com o marxismo, tá? Então, a gente vai passar aí, ó, tanto pela modernização conservadora, como pela reatualização do conservadorismo, que são esses dois ciclos, tá? Esses dois ciclos aí iniciais do período de movimento de reconceituação do serviço social durante a ditadura, beleza? E aí, voltando aqui, ó, para os slides, o que é que a gente tem? Esse primeiro ciclo, tá? Que é o ciclo da modernização conservadora, tá? Como o nome já diz, gente, já dá um palpite pra gente, né? Modernizar-se, mas continuar conservador. Ou seja, o serviço social avança, se moderniza, mas continua tendo suas bases conservadoras. Lembra que nesse período, que é o primeiro período ali, é logo no início da ditadura, a ditadura está branda, ela não está pesada, ela não está muito violenta, ela não está com tanta censura, né? Está logo no início. A gente tem a ditadura ali a partir de 64. Certo? Então, esse ciclo é um ciclo que vai buscar modernizar o curso, né? O curso, a profissão. Então, a profissão vai começar a pensar, se modernizar, buscar aporte técnico, tá? Para atender as demandas do Estado ainda desenvolvimentistas daquela época. Certo? Então, a gente tem aqui uma modernização, que é uma necessidade de modernizar-se, mas ao mesmo tempo conservadora, ou seja, que se mantém ainda com as bases da igreja,
com o atendimento individualizado, baseado no indivíduo, numa perspectiva moralizante, então ainda tem uma postura de conservar a ordem, tá? Então a gente tem uma postura ainda conservadora. Por isso que Neto, lá no livro Ditadura e Serviço Social, vai intitular como modernização conservadora, beleza? E aí, voltando aqui, ó, para os slides de vocês, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, nesse período, o serviço social como instrumento interventivo, dinamizador e integrador. Tá? A gente vai ter uma postura reformista que não vai contrapor a ordem estabelecida. Óbvio, né? No serviço social conservador ainda, ele não vai questionar a ordem, até porque nós estamos aqui no período da ditadura, tá? Procura adequar novos métodos e técnicas para a profissão. Então, a busca desses novos métodos, dessas novas técnicas para a profissão, é o que marca esse ciclo, certo? Que era vinculado à ideologia desenvolvimentista. Lembra que nesse período a gente tinha um discurso desenvolvimentista, né, de desenvolver a nação, né, de crescer a nação. E, portanto, o serviço social vai buscar novos métodos e técnicas para atender a essa demanda do Estado desenvolvimentista. A gente tinha um perfil mudanista e conservador, né, que é claro, presente aí no serviço social. Então, esse conservadorismo se utilizava do funcionalismo, né, como influência norte-americana. Então, a gente tem aqui ainda, ó, muito do que a gente visualizou lá na década de 50, tá, gente? Desculpe, lá na década de 1950. Tá? 40 e 50. Então, a gente tem muito ainda, ó, do que a gente vivenciava antes, tá? Da ditadura. A gente tem uma influência do funcionalismo, positivismo, uma influência ainda norte-americana, daquela ideia técnica norte-americana, né? Que o serviço social precisava se tecnificar e o modelo norte-americano trazia essa técnica, tá? A gente tinha aqui a tecnificação do serviço social, como eu acabei de falar, né? O processo de laicização da profissão, ou seja, a busca de tornar o serviço social uma profissão laica, tá? Longe da igreja, tá? Que fosse aí, que não fosse ligada à religião, que não fosse ligado à igreja, tá? Que houvesse aí um distanciamento de fato da igreja, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, um processo diferente, tá? Uma busca aqui pelo serviço social que fosse laico, tá? Lembra que o serviço social, na sua origem, era uma origem baseada em quê? Baseado muito na igreja, no pensamento da igreja. Para se tornar assistente social, tinha que ter toda uma vocação, estar ligado à igreja, tá? Lembra disso? Então, nesse período, o serviço social estava buscando, de fato, laicizar, tornar uma profissão laica, sem interferência de religião ou da igreja, beleza? E aí, o que é que a gente vai ter mais de características desse ciclo? A gente tinha uma postura moderna da profissão, lembra que a gente precisava o quê? Modernizar, né? Atender aquelas demandas modernas do Estado, com vista ao trabalho burocrático, administrativo, que era o que era requisitado ali o serviço social naquele período, tá? Então, o serviço social precisava se modernizar, se tecnificar, atender a demandas do Estado ditatorial daquela época, ao perfil desenvolvimentista, mas ele continuava com posturas muito conservadoras, ele ainda trazia o positivismo como pensamento, ele ainda tinha aí a perspectiva norte-americana, da psicologia norte-americana, como bases de atuação da profissão, tá? Então, por mais que a gente tivesse uma tentativa de tornar a profissão laica, né, como vocês veem aí, né, estão vendo aí nos slides, ó, aqui, ó, a gente ainda tinha, de fato, um serviço social, ó, conservador, certo? Então, a gente tinha uma postura moderna da profissão, mas, ao mesmo tempo, um trabalho burocrático, a busca por um trabalho burocrático administrativo, tá? E aí, dando seguimento aqui, esse período, ele vai ser marcado por 2 seminários. E eu preciso que você tome nota desses seminários,
porque eles são bastante cobrados nas provas de vocês, tá? Geralmente a prova pede, né? Apresenta da seguinte forma: o movimento de reconceituação do serviço social é caracterizado por 3 ciclos. O primeiro ciclo é a modernização conservadora. Quais foram os seminários que marcaram o ciclo da modernização conservadora? E aí ele vai colocando várias opções que você precisa saber. Portanto, ao assistir minha aula aqui, você já vai saber quais são os seminários. Então, toma nota, tá? Eu vou voltar aqui para os slides, ó, só para pontuar vocês, para vocês verem como esse mapa mental, ele é brilhante, porque ele já situa você nos 3 ciclos que também se pede, e ele situa você nos acontecimentos e seminários, tá? Portanto, toma nota dele, certo? E aí, voltando aqui, ó, para os seminários especificamente, nós vamos ter 2 seminários, o seminário de Araxá e o seminário de Teresópolis, tá? Então, o seminário de Araxá e o seminário de Teresópolis. Todos 2 seminários, eles vão marcar aqui o ciclo, certo? O ciclo da modernização conservadora, que é o primeiro ciclo. O de Araxá, ele vai acontecer logo no início, tá vendo? Em 67, então você vai ter logo no início o de Araxá, tá? E o de Teresópolis em 70, então você já vai ter ele ali, ó, no auge, tá? No auge da ditadura, no período que a ditadura tá mais carregada, vamos dizer assim, né? Que a gente tem aqui, de fato, uma forte interferência do poder ditatorial. O de Araxá, gente, vai acontecer logo no iniciozinho. A ditadura começa em 64, tá? E em 67 a gente já tem Araxá, então é logo no início. É tanto que o seminário de Araxá não vai ser tão fechado, tá? A teorização de Araxá está muito ligada, as discussões de Araxá está muito ligadas ao serviço social de 50, beleza? E aí, voltando aqui, ó, para os slides, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, Araxá vai se preocupar com o quê? Tá? O seminário de Araxá, com a teorização do serviço social. Então, eles estavam preocupados com a teoria. O que foram esses seminários, tá? Seminários foram encontros, tá, gente? Foram encontros que reuniam os agentes sociais, onde eles iam pensar sobre a profissão e dali geralmente sai um documento de orientação para a profissão, certo? Às vezes a prova bota seminário, às vezes a prova bota documento, é a mesma coisa, tá? Porque todo seminário produzia-se um documento baseado nas discussões que eram realizadas pelos agentes sociais e esse documento era disponibilizado para a categoria para que fosse utilizado como modelo, né, de prática, teórica e tudo mais. Beleza? E aí o seminário de Araxá, ele vai estar preocupado com a teorização do serviço social, ele acontece em 67, decora a data, tá certo? Decora que a preocupação, ó, era com a teorização, tá? Por quê? Porque às vezes a prova pergunta, tá? E você precisa saber disso. E o fundamento, né, o pensamento filosófico que fundamentava a Araxá era o funcionalismo positivismo, tá? Então, era o funcionalismo positivismo que orientava aí a base teórica do seminário, tá? A gente tinha ali a preocupação com ações preventivas, corretivas e promocionais, certo? Ainda tinha o serviço social que discutia, que trazia a questão dos princípios e dos postulados, tá? Que isso aqui, gente, tá muito ligado ao serviço social da igreja. Então, a gente tinha aqui a interferência ainda da igreja, tá? Então, o serviço social de princípios e postulados, baseados nos princípios, né? Nos princípios de trabalhar os princípios dos indivíduos, a questão da moralidade.
beleza? E aí a gente vai ter também um serviço social pensado a partir das técnicas de ajustamento e de globalidade, né? Lembra as técnicas de ajustamento, o que é que a gente tinha? A questão dos ajustados, desajustados sociais. Então, aquele indivíduo, a sociedade era harmoniosa, melhor dizendo, né? A sociedade estava em harmonia e aquele indivíduo que estava com alguma problemática, ele estava desajustado. Deste modo, o serviço social ia trabalhar com ele para ajustar ele ao meio. Então, o problema não estava no meio, o problema estava no indivíduo, tá? Então, se ele estava numa situação de uso de drogas, então aquele indivíduo que usava drogas estava desajustado, era considerado anormal, estava desintegrado e, portanto, precisava se integrar à sociedade, ser ajustado à sociedade, ser tornado normal, tá? Que era a nomenclatura que se utilizava na época. Beleza? Então, a gente tinha aqui como foco as técnicas de ajustamento, tá? E a gente tinha aqui o enfoque no micro e macro societário e políticas sociais em níveis de planejamento, tá? A gente tem uma demanda do Estado ditatorial pelo início, né? Pelo surgimento das políticas sociais. Né? A gente tem inclusive uma expansão. A literatura coloca que a gente tem uma expansão das políticas sociais no período da ditadura. Mas prestem bastante atenção. Essa expansão não é uma expansão das políticas sociais numa perspectiva de direitos, de avanços, mas numa perspectiva de controle. Então, lembra que o Estado ditatorial era um Estado controlador, que mantinha o controle ideológico, o controle da população, e as políticas sociais eram utilizadas nessa perspectiva. Então, ia muito na direção de políticas mais burocráticas administrativas. E o serviço social passa a ser chamado a planejar essas políticas nessa perspectiva. Então, aqui a gente vai ter a preocupação com a política social em níveis de planejamento no seminário de Araxá, justamente porque nós tínhamos, de fato, essa demanda do Estado ditatorial, tá? E aí, depois de Araxá, no ciclo da modernização conservadora, a gente tem Teresópolis. Teresópolis vai acontecer em 70, então, como eu falei, bem no auge do período ditatorial, tá? Esse período aqui de 70, a ditadura já estava entrando no ciclo de muito poder, de concentração de poder, do aumento da censura, né? E do controle ideológico muito maior e o uso da violência por parte do Estado. Então, foi um período bem mais fechado, tá? Em que a gente tem da ditadura. Esse seminário, ele estava preocupado com a metodologia, então decore isso, tá? Decore a data e decore também a metodologia, certo? Como era um período de bastante controle da ditadura, a gente vai ter aqui a fundamentação na fenomenologia, gente, tá? Que era uma vertente da psicologia preocupada aí em trabalhar a questão do vivido humano. Estava muito ligada à questão da abordagem psicológica de atendimento do indivíduo, tá? A gente tinha uma perspectiva modernizadora na busca de modernizar-se a profissão, tá? E uma prática com mínimo de cientificidade, porque tinha uma perspectiva muito mais metodológica de como fazer, o caminho para fazer. Tá? A gente tinha o diagnóstico, a intervenção planejada, então a gente tinha a investigação, o diagnóstico e a intervenção. Então a prática ia bem nessa direção, investigar, diagnosticar e intervir, tá? O período da fenomenologia, inclusive, foi um período em que a gente vai ter todo um preparo da categoria em categorizar esses fenômenos. Então, nos seminários, os assistentes sociais iam dizer quais eram os fenômenos sociais que chegavam a eles, né, trazer aí como é que esses fenômenos se apresentavam, essas subcategorias desse fenômeno e direcionar como deveria ser a prática.
tá? Por isso, ó, que aqui a gente coloca investigação, né? A investigação, trazer o diagnóstico e trazer intervenção. Então, quais são os fenômenos, né? Investigar que fenômenos são esses, que subcategorias desses fenômenos, trazer o diagnóstico frente a esses fenômenos, tá? E dizer como é que o assistente social deveria agir diante desses fenômenos. Então, era como se fosse algo bem técnico, tá? Diante disso, o profissional ia agir dessa forma. Diante desse fenômeno, diante desse diagnóstico, o profissional ia trazer isso. Bem técnico, tá? Se você pega os documentos da fenomenologia, né, dos seminários dessa época, são grandes tabelas, enormes tabelas, onde você vai ter os fenômenos, as variáveis, o diagnóstico e como o profissional deveria agir na época, porque era isso que eles faziam. Então, era como se fosse um manual de prática dos assistentes sociais. Por isso, ó, que não havia aqui uma preocupação, ó, com a cientificidade. A preocupação realmente era com a metodologia de como fazer, beleza? Então, eu preciso que você decore a data, que você decore para que servia, tá? A teorização, a metodologia, que você decore a fundamentação, que isso é muito importante. E tudo que está previsto aqui nessa tabelinha é importante para a sua prova, tá? As provas, elas costumam cobrar muito isso, certo? Traz à memória as datas também, porque às vezes a prova cobra só as datas, né? As datas para vocês, né? Infelizmente tem prova que só cobra isso, né? E aí você precisa saber da data e aí você precisa decorar também, beleza? Então decora essas datas aí. E aí o segundo ciclo, o que é que nós temos? A gente tem o ciclo da reatualização do conservadorismo. O nome, ó, ele já diz muita coisa para vocês, certo? Reatualizar o que era conservador. Reatualizar. Haver uma atualização daquele conservadorismo. Que conservadorismo? O conservadorismo, gente, da igreja, tá? Esse período do segundo ciclo é o período em que a ditadura está no maior auge. Lembra que o primeiro ciclo, o Seminário de Teresópolis, já estava no iniciozinho ali da ditadura, do poder fechado da ditadura, poder intolerante da ditadura. Então, foi em 70, né, que se dá, então já estava no início desse ciclo. Quando a gente vai nas décadas de 70, até antes de 79, né, até 78, mais ou menos, a gente tem período rígido da ditadura. E o segundo ciclo, ele vai se dar exatamente nesse período rígido. Então, vai ser um ciclo que ele vai atualizar aquele conservadorismo que se tinha da igreja, tá? É como se aquele conservadorismo da igreja voltasse agora. Então, a gente tem uma reatualização desse conservadorismo, né? Desse serviço social tradicional, como é apontado aí na literatura, beleza? Então, a retomada desse conservadorismo de forma muito mais forte, tá? É o que a gente tem, de fato, aqui. E aí, o que é que acontece nesse ciclo? A gente tem aqui, ó, a recuperação aos componentes da herança conservadora da profissão, voltando ao passado da profissão sobre outra roupagem. É exatamente o que eu falei para vocês. Tem a volta da herança conservadora, né, daquele perfil conservador da igreja, só que numa roupagem diferente, numa perspectiva muito mais técnica, né? Muito mais uma perspectiva burocrática, metodológica, tá? A gente tem aqui uma preocupação muito maior com os novos métodos e técnicas vinculados à ideologia desenvolvimentista, né? Que também pairava aí nessa perspectiva da própria ditadura militar. A gente tem uma ênfase no teórico metodológico e a inspiração na fenomenologia, que é uma vertente aí da psicologia, e a gente tem uma ênfase no método, né? Compreender sem contestar a realidade. Então, era um método de compreensão dessa realidade sem contestar. A gente tem, ó, um direcionamento sobre a dimensão subjetiva de caráter psicologista
da profissão. Então, é uma abordagem altamente psicológica. Lembra que a fenomenologia é uma vertente da psicologia. Então, a gente tinha o pensamento da fenomenologia numa perspectiva da psicologia, que ia da ideia da consciência, né, levar o indivíduo à consciência sobre seu comportamento, sobre a sua atitude, levaria uma ajuda psicossocial a esse indivíduo por meio do diálogo, tá? E a gente tem nesse período a defesa dos valores cristãos e dos princípios profissionais, porque a gente tem a retomada do pensamento da igreja aqui, certo? Então era meio que uma mescla, a abordagem psicológica aos valores cristãos e ao princípio da igreja. Tá? Então lembra que nesse período a gente tem uma retomada do pensamento da igreja, mas em novas bases, numa perspectiva modernizadora. Tá? A gente tem uma influência da fenomenologia, que é uma perspectiva da psicologia, portanto era centrada no indivíduo, não questionava a ordem vigente, até porque era um período muito fechado, o serviço social não poderia questionar, tá? E a gente tem a volta dos valores cristãos e dos princípios que eram previstos lá no serviço social tradicional, beleza? E aí, diante disso, né, a gente vai passar agora para os seminários, né? Quais foram os seminários que aconteceram nesse período, tá? Então, foi o seminário de Sumaré e o seminário de Alto da Boa Vista. O de Sumaré, melhor dizendo, acontece em 79, tá? E o de Alto da Boa Vista em 84, certo? Já acontece aí no finalzinho, ó, da década de 70 e o de Alto da Boa Vista já na década de 80, né? A ditadura já estava perdendo mais força. Geralmente, gente, vou voltar aqui para trazer essa informação importante para vocês. Geralmente, a prova só cobra Sumaré, porque eles foram muito parecidos, tá? Praticamente um deu seguimento ao outro. Então, a prova geralmente trata Sumaré apenas, tá? Mas aí é importante vocês saberem os dois para que vocês possam estar preparados caso a prova de vocês peçam, tá certo? Então, lembra que o Sumaré acontece em 79 e Alto da Boa Vista em 84. Todos dois tinham preocupação com a cientificidade do serviço social, com a questão científica, tá? Por que se tinha preocupação com essa questão científica? Porque havia uma crítica nesse momento ao serviço social do ciclo anterior, tá? Dos outros seminários, do ciclo que trazia aí, né, a questão da fenomenologia, tá? Que ainda entra nesse ciclo, certo? A gente tem Araxá com o funcionalismo, Teresópolis com a fenomenologia ali no início, e quando a gente entra no segundo ciclo, que é esse que nós estamos vendo agora, a reatualização do conservadorismo, a gente preserva muito a fenomenologia como método, como pensamento. Só que era muito técnico, tá? Era como se fosse um manual. A gente tinha o diagnóstico, a gente tinha o levantamento, a investigação, depois o diagnóstico, depois a intervenção, como é que o profissional deveria agir. Então, era uma abordagem muito tecnicista da profissão, pouco pensante, melhor dizendo, né? A gente não pensava, não refletia. Então, nesse período, como já foi aí no finalzinho, havia uma crítica à fenomenologia, certo? Então, havia um grupo que defendia a fenomenologia, os postulados da igreja, e havia um grupo que estava começando a repensar, a trazer a dialética, tá? Por isso, ó, que a gente vai ver aqui que a gente tem um debate, ó, da fenomenologia e da dialética de Hegel, né? A gente tem uma aproximação com a dialética de Hegel nos dois, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma aproximação com a dialética, certo? Lembra disso, certo? É muito importante vocês trazerem essas características. A gente tem, na verdade, um grupo que discutia a fenomenologia e defendia, e o outro grupo que trazia a questão da dialética, né, que já estava mais com o senso crítico, com o pensamento crítico, tá? Então, a gente vai, de fato, nesse ciclo, trazer grande influência da fenomenologia, mas no finalzinho aí, a questão da dialética.
E uma questão importante, gente, é sempre vocês tentarem entender as correntes filosóficas, porque no geral elas são cobradas para vocês, tá? Elas são cobradas em prova. Às vezes a prova vai cobrar a corrente contextualizada com o serviço social, às vezes a prova vai cobrar apenas a corrente filosófica. E aí os conceitos, né? O que seria essa corrente, as características. Então vocês precisam saber. Portanto, eu vou passar aqui, né? Vou trazer aqui algumas pontuações importantes do que seria a fenomenologia, que muitas vezes a gente fala sobre ela no serviço social, mas a gente pouco sabe sobre ela, né? E a prova às vezes cobra. Então, a fenomenologia é uma corrente decorrente da psicologia, como a gente já falou, né, e vai ganhar mais espaços a partir das publicações de Ana Maria Augusta e de Ana Maria Braz Pavão, tá? Lembra do nome dessas queridas, né, da fenomenologia, porque eu já vi prova cobrar exatamente o nome delas. Quando é que a fenomenologia avança, quando é que ela tem uma grande expansão, que é justamente durante as publicações delas duas, tá? Então lembra disso, tá? Lembra aí, eu vou voltar para os slides, tá? Que ela foi uma vertente que ganhou mais espaço a partir da publicação de Ana Maria Augusta e Ana Maria Braz Pavão. E aí, ó, a fenomenologia, obviamente, é uma vertente da corrente da psicologia e, portanto, ela tem uma relação intrínseca entre o objeto e o sujeito e o objeto. A gente tem uma valorização da subjetividade do indivíduo, né? Tá ligada às suas questão do indivíduo, né, em si, a sua subjetividade, né? O seu comportamento, ao seu psique, né? Está muito ligado à perspectiva individualizada, né? A gente tem ênfase no descritivo, a gente tem a suspensão de juízos de valores e a gente tem a intencionalidade, a intenção do sujeito em captar o objeto, né? Como é que esse sujeito ele vivencia esse fenômeno, esse objeto, essa realidade. Tá? A gente tem investigação do mundo vivido desse sujeito, tá? E a gente tem uma perspectiva histórica, porque é uma perspectiva acrítica, né? Que não pensa o indivíduo a partir da história, e uma desconsideração da perspectiva macro-societária, obviamente, por quê? Porque a gente não pensa a partir do macro, tá? Do que está em cima, a gente pensa a partir do micro, não é o indivíduo, não é o indivíduo no seu mundo vivido, nos fenômenos que ele capta a partir dessas relações. Então, logo, está ligado ao indivíduo, tá? Então, está ligado ao micro e não ao macro, não envolve essas relações maiores, tá? E aí, a gente tem também, ó, a não pretensão em gerar transformações, porque na verdade eu vou trabalhar o indivíduo e a adequação desse indivíduo ao seu contexto, né, vivido, e não a sua transformação da realidade, a transformação dessas relações. Por isso que não gera transformação. Beleza? E aí a gente vai ter também, ó, na fenomenologia, as seguintes questões que vocês devem lembrar na hora da prova, tá? Não cogita a transformação da vida em sociedade, como a gente já trouxe aqui, ó, não gera transformação, então lembra disso, porque às vezes a prova coloca que gera transformação, não gera, tá? A corrente que vai trazer a ideia de gerar transformação, gente, aqui, ó, é o marxismo, certo? É o marxismo que traz a ideia de gerar transformação. Eu vou botar aqui, ó, só para vocês lembrarem, tá? É o marxismo. Tá um pouco garranchudo aí, mas dá para vocês entenderem, certo? Então, quem gera, né, quem cogita a transformação da vida em sociedade é o marxismo e não a fenomenologia. Não se constitui em uma teoria explicativa da realidade social, porque ela vai pensar o indivíduo, né, as suas emoções, a sua tomada de decisão, ele não vai pensar a realidade. Portanto, quem explica, que é a teoria explicativa sobre a realidade social é o marxismo, não é a fenomenologia, tá? A gente tem aqui uma ênfase às possibilidades de compreensão da tomada de decisão do ser e não às causalidades do fenômeno social, tá?
Então a gente tem a preocupação de compreender como esse fenômeno, ele toma decisão, como esse ser humano, melhor dizendo, toma decisão, como é que ele capta esse fenômeno, como é que ele enxerga, como é que ele vivencia, tá? E não quais são as causas, o que é que gera esse fenômeno social na vida dos indivíduos. A gente não procura as causas. Lembra que a teoria que procura as causas, ó, é essa aqui, ó, o marxismo que procura as causas. A fenomenologia não procura, tá? E dirige-se ao vivido humano, tá? Ao ser humano e suas vivências, aos sujeitos e as suas vivências, tá? Deixa eu apagar aqui porque ficou bem garranchudo para a gente ajeitar e acertar aqui, tá? Aos indivíduos e as suas vivências, certo? Ao vivido humano, é ligado ao vivido humano. Então não busca compreender as causalidades, não busca compreender as razões do fenômeno e não busca, de fato, transformar a realidade social. Busca entender as decisões do indivíduo diante do fenômeno, como ele capta esse fenômeno e trabalhar essa consciência dele na tomada de decisão e no comportamento dele. Lembra que está ligado à subjetividade, à ideia do micro, né, do indivíduo. Então está ligado muito ao eu, à subjetividade desse indivíduo. Beleza? Então lembra dessas questões, lembra dos seminários, decora as datas, você precisa ter elas na ponta da sua língua. Lembra para que cada seminário foi destinado, tá? Quem foi destinado para o método, para a teoria, para a cientificidade, porque isso também é cobrado na prova, certo? E lembra cada ciclo qual os seminários tem, porque isso também cai. Beleza? E traz também esses conceitos aí da fenomenologia, porque sua prova pode te cobrar isso, tá certo? Então, até a próxima aula, eu aguardo vocês e bons estudos!